Bom, galera, nós estamos aqui hoje nessa série gravando com os mestres de capoeira de Governador Valadares. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso mestre Dida, que vai contar parte da sua história, né? Em alguns momentos aqui em Governador Valadares. E já de começo, mestre, eu queria que o senhor falasse para a gente qual o nome do senhor e o apelido do senhor na capoeira e como o senhor chegou a conhecer a capoeira aqui em Governador Valadares ou se foi em outro lugar. Então, meu nome é Rodrigo e apelido de capoeira, cada lugar tive um. Tive um. E, bom, como eu estava falando com vocês, a primeira vez que eu vi um movimento, um treino de capoeira, foi no banheiro da Praça de Esportes. Isso há 51 anos, 52 anos atrás. Era o Zé do Socorro, e que foi um dos grandes atletas aqui na cidade. O Paulão Grande, que foi o melhor capoeirista que já apareceu por aqui, e era mal, o cara era mal, o cara era muito mal. E o Ademir, os três estavam lá treinando com o livrinho, o Zé de Socorro era o líder, com o livrinho, e aí eu, só que é isso, gente? Ah, rapaz, você vai fazer também, porque eu fazia saltos ornamentais do trampolim. Então, bom, aí foi a primeira vez assim, eu vi um movimento incipiente, né? E esse livrinho, alguém passou para ele, mestre, ou ele veio de outra cidade, conheceu a capoeira e pegou o seu, sabe? Então, eu não sei. Eu sei que ele é nascido aqui, né? Atualmente ele mora em Patinga, fisioterapeuta lá. Mas o livrinho me parece que era o livrinho do Capoeira Sem Mestre, do Nestor Capoeira, que formou muita gente. É um livrinho que formou muita gente, né? Na época não tinha. Você vê, nessa época não tinha capoeira nem em Belo Horizonte. Nessa época não tinha capoeira em Belo Horizonte. Não tinha. Não tinha. Você vê a entrevista com o mestre Jacaré, olha depois no YouTube, não sei, você põe lá, entrevista com o mestre Jacaré. O mestre Jacaré foi o primeiro de Belo Horizonte, o primeiro. Então você vai ver ele falando como é que começou a capoeira em Belo Horizonte. Então, o desenvolvimento da capoeira, que o senhor se lembra, começou primeiro aqui em Valadares e depois em Belo Horizonte. Isso, pelo menos é o que eu estou sabendo, porque também tem uma coisa, sabe? Se você, né, for fazer uma pesquisa bem apurada, talvez né? teve algum mestre por lá ou em outro lugar, né? Mas pelo que a gente sabe, pelo que o Jacaré fala, né? Ele fala, não tinha capoeira. Ele que começou, ele indo a Salvador, treinar e voltava, e começou alguma coisa bem devagar na casa dele. Então, algo assim, né? O mestre, e assim, como era a capoeira na época que o senhor conheceu, que o senhor começou a conviver no meio desses capoeiristas, assim, um relato de como era a modalidade da capoeira naquela época. Então, a capoeira não tinha agarramento, né? Não tinha agarramento nenhum. A coisa era bem solta mesmo, a coisa era bem solta. Era essa capoeira que nós conhecemos aqui. Então, assim, o Gal começou aqui, mas ele não tinha o conhecimento que tinha o macaco. Aí depois, quando o macaco chegou novo, talvez tivesse 18 anos quando ele chegou aqui. E aí, depois veio o Santana, então era o macaco preto, o macaco preto. Aí, eles de Salvador, alunos do Mestre Caiçara, então eles fortificaram. E era uma capoeira solta, assim, não tinha ferramenta, não. Só frisando alguma coisa aqui, o Rock aprendeu lá na academia do macaco, olhando, Mestre Rock. assistindo. Ele se tornou mestre, ele não foi aluno de ninguém, ele não foi aluno de ninguém. Ah, foi aluno do Bimbi, do Pastinho, não. Ele não foi aluno de ninguém. Ele é daqui, eu conheço o Rock, ele é da minha idade, um ano mais velho, então ele começou assistindo, sem tirar o mérito, claro, porque o mestre Dunga também, ele não teve mestre. Ele aprendeu só de olhar, olhou e aprendeu, né? Agora, o Rock fez muitos alunos, né? Formou muitos mestres também. Agora, ele fez pouco tempo de capoeira, né? Fez um tempo só e depois ele nunca mais fez capoeira. E depois que o senhor teve esse primeiro contato com a capoeira, o senhor chegou a treinar com o mestre Macaco, fazer parte de algum grupo, assim? Sim, então,
Quando o macaco chegou aí, eu vi o macaco, logo que ele chegou aí, fazendo umas coisas na rua. Aí eu pensei, opa, peraí, esse negócio é bacana, eu vou fazer, estou fazendo também, né? Aí depois fui para a academia dele, aí comecei a treinar lá com ele, e eles abriram fundaram um grupo folclórico, Senhor do Bonfim. Não sei, parece que era de capoeira, era capoeira, baculelê, puxada de rede. Então me parece que aqui em Valadares não tem grupo folclórico não, viu? Na região. E bom, depois eu fui treinar com o Camisa, eu tinha 17 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. Camisa era conhecido, né? Era o mais conhecido no Brasil na época, né? Tinha um nome, realmente muita técnica. Agora, eu vi muita violência, então você vê, né, a violência dentro do Hospital Doce, aí eu ficava dizendo, eu aqui parava, aí depois lá no caminho eu parei também, dentro, não, peraí. Então, ó, a violência, Uhum. a capoeira ela é agressiva, mas não precisa de ser violenta. Não precisa de quebrar o outro, não precisa. Porque senão, ó, peraí, eu não preciso de jeito nenhum. Então eu via, então isso com a anuência dos professores, né? Os professores, né? Quando acontecia, sempre acontecia. Depois eles mudam, sabe? Você vê esse Paulo Grande que passou por muita gente, quebrou o nariz, abriu a barriga dos outros. Depois eu encontro ele muitos anos depois, eu encontro com ele na exposição. O Paulo, e aí, tudo beleza? Beleza? Ô, rapaz. E ele já era faixa preta de karatê, sexto ano, parece. E eu perguntei a ele, você ainda está batendo nos outros? E ele falou, ele, assim, ele ficou transtornado Uhum. e falou que ele sentia muito arrependimento de machucar as pessoas, né? Machucava, viu? Machucava. Você vê, tiveram dois mestres aqui em Valadares, de Belo Horizonte, que vieram para cá, o mestre Boca e o mestre Negão, que eram os dois mestres conhecidos lá em Belo Horizonte, o Negão, dos primeiros, inclusive, e conhecidos. Aí vieram para cá, não sei se foi batizado. Eu só sei que o Boca mesmo fala, em entrevista abertamente, que ele e o Negão almoçaram, fumaram um e foram jogar com o Grande. É. Aí o Grande deu uma ponteira no queixo do Boca, que o Boca caiu e custou a acordar. E o Negão, agora grande mestre, viu? E o Negão, o Grande deu um chute, deu uma ponteira na boca do estômago dele. Então ele caiu para lá. Por exemplo, se eu fumar um e jogar com o Grande, aí, né? Ele, ele era perigoso. Alto, forte, flexível e rápido. Era muito bom. Muito bom. Aqui nunca passou ninguém. Nem parecido. O mestre, e assim, o senhor mesmo disse que foi para Belo Horizonte, chegou a treinar com esse camisa. Rio de Janeiro, desculpa, Rio de Janeiro, e depois voltou. E quem formou o senhor? O senhor formou lá, o senhor formou aqui? Então, eu tinha 16 anos, eu era o mais novo aluno do grupo que foi formado aqui em Valadares. Então, juntamente com o Tadeu, você conhece o Tadeu, né? O Panterão, então foi o Tadeu, o Panterão, o Magno, o Geraldo Capão, a, e outros, alguns outros mais. Então, o Macaco nos formou para conta-mestre. Então, eu tinha 16 anos. Então, isso tem. Aí, O mestre, assim, nessa época, o aluno, como que era o desenvolvimento para se formar um mestre, para se formar um contramestre? Os estágios e as etapas que se passavam na academia para poder se formar naquela tinha os época. cordéis, né? Então, verde, amarelo, então era uma sequência de cordéis. Na época só existiam duas classificações diferentes. Era a senzala, que começava com o branco, mas eles já mudaram várias vezes também, e a da associação, que eram os outros todos, menos o senzala. Os outros todos usavam verde, preto mesmo, amarelo, amarelo azul, verde, amarelo, azul. Bom, e aí, ó, tinha essas etapas, né? Começava, às vezes você saltava também de etapa. A gente saltava 2,
forma de uma vez. Por causa do desenvolvimento, Por né? causa do desenvolvimento, né? Então, naquela época não era como é nos dias de hoje, né? Que o aluno ele tem que seguir ali a risca e ir subindo de graduação. Não, mas me parece que isso vai de professor para professor também, né? O professor, não, você já pode, você já é mestre, o cara já chega e fala, tem 15 dias, pode ser também, não, você já virou mestre. Pode ser, o cara é um gênio, né? Uhum. O mestre Dunga não tem professor, o Jacaré que fala, o mestre Rock não tem professor também, né? E aí, bom, esse primeiro batizado, primeiro não, essa é a formatura, né? Formatura, quem veio, o mestre que veio, foi o mestre Moraes. Sabe quem é o mestre Moraes? O mestre Moraes da Angola. Então, o mestre Moraes da Angola, ele batizava, ele era de Macá. Então hoje eles já mudaram essa filosofia. Opa, pai. Então, ele batizava. Ele nem fala, o quê? Eu batizava. Teve um campeonato aqui, o Cobra Mansa veio, jogava, lutava no campeonato. Eu lutei com o Cobra Mansa no campeonato. O campeonato. Hoje não. Só Angola, então, campeonato, batizado no campeonato. Nem Moraes, nem Cobra Mansa. Coisa, né? O primeiro batizado que teve aqui em Valadares foi o primeiro batizado. Teve aqui, aí vieram os grandes mestres. Na época, o Moraes tinha 20 anos de idade. Então, era um gênio, alma. O Dentinho, do Rio de Janeiro, já falecido, também era outro gênio. O Dentinho era um gênio. Talvez você não tenha visto. E aí, nessa época, o mestre Moraes ele veio para participar do evento, para batizar, para entregar a formatura a vocês. Não. O primeiro batizado de Valadares. Entendi. Né? Quando esse batizado foi o primeiro encontro que teve aqui. Aí vieram Moraes, mestre Dentinho, mestre e aí depois Malhado, mestre Marcos e esqueci o nome do outro. Esse primeiro batizado, mestre, foi feito pelo mestre Macaco? Foi, Macaco e Santana. E o senhor teve contato com o mestre Pastinha, mestre Bimba, ou com algum descendente dele, assim? Com descendentes? Isso. O Moraes era aluno Só o do Moraes. Pastinha. Aham. Não, é porque, igual o senhor Camisa comentou, era o aluno do Caiçara, isso. Camisa também era do Assim, mais direto com eles, né? O Camisa era aluno, só foi aluno do mesmo, mais de ninguém. O Moraes do Pastinha. E aí, mestre, ele te formou contramestre e depois de quanto tempo o senhor chegou a se formar mestre? Não, eu não sou mestre, não. É mestre, sim. Não, O senhor pelo reconhecimento mas vem que tá. Olha só, eu vejo também uma coisa assim. Quando eu falo desses grandes mestres aí, mestre Caco, mestre Ana, Moraes, Dentinho, Camisa, etc., Dunga, aí, assim, ó, esses são mestres, esses são os mestres da arte, né? Você vê que são pessoas assim, são personalidades que chegam numa roda e eles não precisam falar. E outra, qualquer roda do mundo, se um mestre chegar, a roda para. A roda para sem saber. Não, mas vocês nunca viram esse cara? Pois mas a gente sabe. E quando o mestre chega na roda, a roda para, em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o mestre. O mestre é aquele que para a roda, sem saber que ele é mestre. Então, não precisa dizer, é mestre. Quem é que falou que você é mestre? Não é? Quem é que falou que você é mestre? O meu mestre, mas não, você vê que tem muita gente aí com esse tipo de mestre. Tem que tomar. Tem que tomar. Essa gente não pode, isso é um abuso. Então, não pode. Por isso que a coisa não segue adiante. Tem muita gente, mestres e contra-mestres também. Tem muita gente que fala, não pode, né? Não pode. Mas, bom, deixa eu falar, também não vai brigar todo mundo. Mas é assim, o reconhecimento, né, daqueles que estão na arte é que vão fazer o que vale. É o que vale. Agora o que vale mesmo é o reconhecimento universal. Então, assim, onde o mestre chega, todo mundo vê que você vai ser. A roda para. Olha, o mestre chega, não precisa ninguém conhecer, ninguém nunca viu aquele cara. Ele chega na roda, a roda para. Todo parou. Do jeito que ele chegou, né? Ele já chegou.
Para a roda e chegou um mestre aí. Chegou um mestre. É diferente. Ô, mestre, aproveitando aí a deixa, nós sabemos que o senhor é um mestre viajado, né? Já viajou vários países, já viu a capoeira de várias formas em vários países. Como é que é essa capoeira lá fora com aqui de Valadares, essa comparação? O senhor já viu igual, melhores? Como é que Ó, é? isso varia de pessoa para pessoa. A coisa é bem individual. Então você vê que às vezes o professor tem um estilo e o aluno já tem um outro estilo totalmente diferente. O estilo do aluno é o estilo dele mesmo. Tem pessoas que se sobressaem com os seus próprios estilos. Então, mas assim, bom, tem uma história também de que a capoeira começou no Brasil, mas isso também não é uma realidade histórica. Isso é uma construção feita pelos historiadores brasileiros que querem que a capoeira tenha sido criada no Brasil, mas não é. Você vê que você sobe pelo Caribe, você vê as diversas formas de capoeira, ládia e outras mais, você vai na África, você vê no Burundi, a capoeira do Burundi, então você tem 5 mil anos que você tem capoeira no Burundi, e tocando berimbau. Inclusive o berimbau é um instrumento do Burundi. Então, assim, qual é o instrumento do Brasil? Diria, é o violão, né? Todo mundo, todo lugar, tem pessoa tocando violão. Agora, o instrumento clássico do Burundi é o berimbau. Você vê, né? Aquela senhora toda bonita, tal, arrumada, ela vai cantar. Então, quem está acompanhando, está tocando o quê? Berimbau, então Burundi. Então, em Ruanda também, eles tocam bastante berimbau, Moçambique também tocam. Mas no Burundi é que esses países africanos eles foram invadidos pelos europeus e assim eles foram muito oprimidos e reprimidos em suas manifestações artísticas. Mas o Burundi conseguiu, né, em muitas coisas você vê que é um dos países mais pobres do mundo e é um dos países mais ricos do mundo, culturalmente. E que, né? Ô, mestre, e assim, o senhor é um mestre já experiente, já conheceu vários países, né? E tem visto a capoeira aí. Eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, sobre a questão da nossa capoeira aqui hoje em Governador Valadares. No contexto que a gente está vivendo de capoeira, se ele é mais ou menos parecido com aquele quando o senhor iniciou na capoeira aqui em Governador Valadares. Mais ou menos parecido. Agora, tem uma coisa, quando começou, assim, tinha uma empolgação maior, uma dedicação também, não só empolgação, como dedicação. Porque para ter uma empolgação tem que ter dedicação. E outra coisa também, o macaco era menino, esse também, o macaco era um gênio, o Santana também, mas o macaco muito mais, né? O macaco, ele era conhecido no Brasil todo. Então, aos 17 anos, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, primeira roda de capoeira que eu vi, eu pulei dentro da roda. Aí, logo que eu saí, vieram ver o mestre para me perguntar, Lua Rasta, mestre Camisa, vieram me perguntar, você é aluno de quem? Eu falei, eu sou aluno do macaco branco e do macaco preto. Eles conheciam, não, tá? Então, todo mundo conhecia o macaco. Qualquer lugar do Brasil que você fosse, o macaco era conhecido. Né? Porque ele era muito rápido, muito rápido. Então, os floreios muito bonitos também. Então, mas muita rapidez. E tocava muito e cantava, mas a capoeira dele era fantástica. O Santana, muito menos, né? Verdade seja dito, Santana, muito menos. Era um bom mestre, bem conhecido e tal. Mas não era o macaco. Então, o macaco era menino, chegou com 18 anos, imagina bem, aí todo mundo tem empolgação. Da força física, né? No auge, ué. Depois teve aqui também, muitos anos depois, o mestre Paulo Gomes. Nossa, Paulo Gomes conhecido em São Paulo, conhecido. E ele tinha uma filha aqui. Então ele teve aqui pouco tempo, mas teve. O mestre Dunga morou aqui um tempo também, parece que foi um ano aqui, e foi convidado para dar aula aqui em um projeto, mas acabou que o cara que convidou abandonou, e o mestre Dunga passou por uma situação muito difícil, e depois eles bateram nele aqui, bateram muito nele, machucaram ele muito aqui. Mas nós fizemos por ele que nós pudemos. Mestre, É um outro grande mestre, viu? O mestre Dunga é um gigante. O mestre Dunga é um gigante. Chega na roda, qualquer roda que ele chegar, a roda para. Né? E você imagina bem, quando hoje ele é operado das duas pernas.
Mas quando não era, ainda para, e quando não era? É lugar que chegasse, né? Chegou aí, não chega todo mundo. Para, pessoal, o que é isso? Quem está chegando aí, né? Para essa roda. Vamos ver quem está chegando. E ninguém nem pergunta. Às vezes, eu, por exemplo, né? Às vezes eu chego na roda, aí faço um jogo, faço dois, alguém vem me perguntar. O mestre da roda, você é mestre? Eles vêm me perguntar. Aí eu sempre falo a verdade. Eu falo que não. Eu falo, não, não. Aí então tá. Aí, mas eles vêm te perguntar, né? Agora, o mestre, não, ninguém pergunta nada pra ele, não. Ninguém pergunta nada. E assim, mestre, analisando sobre esse contexto que o senhor falou, o que o senhor acha que precisa melhorar na nossa capoeira aqui de Valadares para que ela venha ter esse um upgrade, né? Para que as pessoas venham ter mais apreço pela capoeira? É dedicação, é só isso. Não tem mais nada não. Só dedicação, gingar. Você vê que a maioria das pessoas não sabe gingar. As pessoas entram na roda, não olham para o outro e começam a dar golpe para lá e para cá e faz um floreio, dá um pulo, às vezes dá 2, 3, 5 pulos, dá 1000 pulos, mas não sabe gingar. Então assim, a ginga é o fundamento da capoeira, é a ginga. As pessoas não sabem gingar, né? Não tem um movimento de braço, não tem. Vocês não vêem uma cabeçada na roda. Você vê a cabeçada na roda? Não vê uma cabeçada. Então, a cabeçada é um golpe da capoeira assim, que não tem nas outras lutas. Não tem. Às vezes tem, mas não usa. Depois, você vê, o karatê começou a usar a capoeira, ó, a cabeçada, tem poucas décadas, eles não usavam. Então, a cabeçada é uma coisa da capoeira. Agora, bom, é isso, a dedicação. Então, e outra coisa também, às vezes o professor, você é professor, né? Você tem seus alunos. Então, você tem seus alunos, então você está como professor. Aí, você não pode cercear seus alunos de treinarem com outras pessoas. Não, vocês têm que treinar com outras pessoas. E, inclusive, chamar outras pessoas para a sua academia e levar os seus alunos, assim, vamos treinar em outra academia, vamos ver os outros movimentos, porque cada um tem um movimento, tem um estilo, tem um ritmo, Tem uma visão, tem uma visão. É. Então é isso, essa diversidade. E a coisa melhora também, né? E é isso. Agora, tem uma coisa interessante. Assim, uma coisa que deveria ser extinta na capoeira. A falsidade. Aí o mestre falou assim, mas se tirar a falsidade da capoeira, acaba a capoeira. Né? Então, assim, como é que é isso? Né? Não, a capoeira é um engano. Pô, peraí, vamos pensar direitinho aí. Não pode machucar uma outra pessoa mostrando, né, que não vai, que está chamando para um jogo bonito e tal. Não vai fazer uma, não pode fazer isso, né? É uma coisa que acontece bastante também, né? E o senhor lembra, né, daquele tempo, quais eram os estilos de jogos mais jogados? Tinha uma sequência quando vocês iam fazer a roda ou não? Não. Tipos de toque? Bom, os toques eram os mesmos de hoje, né? Então, somente o somente grande e somente pequeno, Angola também pouco, muito pouco, quase não tocava, mas tocava também. Até nos dias de hoje também. Quase também não aqui na nossa região. É. Agora, uma coisa também interessante é que a capoeira, ela é uma dança. A capoeira é uma luta, claro que é uma luta, mas ela não deixa de ser. Então, às vezes você está numa roda, e aí você faz um movimento exclusivos de uma dança, você faz um movimento. Aí, os próprios capoeiristas, eles rejeitam isso. Mas que é isso? Tá dançando? Não sei o quê. Então, opa, calma aí, ué, né? Então tem que ter essa abertura também para dança, assim, né? A pura dança, mas assim, está, está dançando, mas está olhando para o outro com quem está dançando, porque a qualquer momento essa dança ela, ela pode aplicar um golpe mortal. Da dança sai um golpe mortal. Mas não pode esquecer de jeito nenhum da dança, do requebrado, do molejo. E não pode esquecer, não pode esquecer de jeito nenhum. Né? Isso aí faz parte da história da capoeira, né, mesmo? Não tem como tirar. Não tem como. A coisa é dançada. Tem, né? Agora o gingado, tem que gingar. Rapaz, eu vejo assim, o pessoal
Mas isso é para todo canto e sempre foi assim. A ginga é pouca gente que ginga. Só ginga, não faz outra coisa, só ginga. As pessoas se perdem, porque não sabem gingar, não treinaram. Não treinaram gingar. Tá treinando golpe, tá treinando cambalhota, não sei o que. Outra coisa também é a cambalhota. A pessoa não pode chegar a dar mil cambalhotas. É um jogo, você está jogando contra a pessoa. Então você dá uma cambalhota dentro do jogo, olhando, você dá uma cambalhota para cá. Não, você pode dar mil cambalhotas, mas sempre olhando e sempre dentro do jogo. Não pode sair dando cambalhota para tudo quanto é jeito, porque senão você sai do jogo. Né? Agora, gingado, fundamento. Bananeira, ninguém planta bananeira. Ninguém planta bananeira, Marinho. Planta, não planta, não planta. Pessoal, vamos lá, todo mundo plantando bananeira. Aí, vão andar de cabeça para baixo. Agora vai, anda, para. Agora põe a cabeça no chão, levanta. Faz com a perna, faz a outra, olha para cima e tal. Né? Dá um pulo para trás, mas cai na bananeira. Então, mestre, a gente gostaria de agradecer a participação do senhor, né? Ter dado a oportunidade de a gente estar fazendo esse registro com o senhor. Bacana, a gente fica agradecido e sempre que tiver uma oportunidade, a gente vai estar se encontrando nas rodas aqui. Claro. E contamos com a participação do senhor. Se puder, pois é, nós vamos lá. Setembro. Isso, 7 de setembro? 16 de setembro. Nossa! 16 de setembro, né?